Olá, estamos de volta. Vamos a mais um estudo, vamos a mais um capítulo aqui desse estudo dirigido de Lourenço Prado. Estamos aqui estudando o livro Equilíbrio e Recompensa, no capítulo 24, parte 4. E aí, você tá gostando? Esse capítulo é maravilhoso, né? Eu espero que você esteja aproveitando ao máximo desses ensinamentos. Então, se você chegou aqui agora, ainda não curtiu o nosso canal, né? Segue aqui o nosso canal, se inscreve, marca o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e vamos seguir o nosso estudo, viu? Um prazer ter você por aqui e para você que já está, eu quero agradecer por você permanecer aqui nesse estudo, nesse conhecimento, viu? Então, vamos lá, né? E a gente está estudando o capítulo 24, que fala da realização da consciência espiritual. E ele inicia esse capítulo com a seguinte frase, que na verdade não inicia, né? Mas eu marquei porque meio que resume um geralzão dessa parte do capítulo. Ele fala assim: a luz que o guia é de dentro e não de fora. A luz que o guia é de dentro e não de fora. Então, para tudo, respira e entende o que isso significa. Vamos desenvolver aqui o raciocínio, né? Vamos desenvolver esse entendimento mais profundo a respeito dessa luz interior que nos guia. Vamos lá. Ele fala assim: sua jornada até a Terra Prometida trouxe conhecimento sobre o deserto que a sua alma teve que atravessar e que essa jornada só pode ser realizada por você. Então ele fala, a Terra Prometida é essa iluminação, né? Esse lugar paraíso, esse reino dos céus, né? Dentro de nós. E ele fala que essa alma fez essa jornada de atravessar esse deserto para poder aprender algumas coisas, né? Até alcançar essa Terra Prometida. Ele vem falando, né? Fazendo referência a isso. Você vai entender tudo até o final, prometo. Mas não estará sozinho. Nessa jornada você nunca estará sozinho. A sua alma nunca estará sozinha, pois leva dentro de si a luz que o guiará. Pois, como disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Isso está em João, capítulo 8, versículo 12. Apesar de ser perfeito desde a sua origem, ainda não conheces a sua perfeição e por isso você está aqui. Você é perfeito na sua origem, mas você não sabe que é perfeito. É como se você carregasse dentro. Tem uma história, não sei se vocês já ouviram. Tem uma história, a gatinha aqui no fundo. Tem uma história, não sei se vocês já ouviram, de um homem que ele estava passando por dificuldades e tal, e ele foi visitar um amigo. E esse amigo era muito, muito rico. E esse amigo queria presenteá-lo, queria dar um presente para esse amigo mais pobre, mas queria fazer uma surpresa. Então ele pegou uma pedra preciosa e costurou num pedaço de um casaco, né, num trecho de um casaco desse moço. E esse moço não viu que ele fez isso, né? Ele pediu lá para sair e tal, aproveitou, pegou e costurou, né? Tipo, escondeu a pedra dentro de um trecho desse casaco, um pedaço desse casaco. E esse homem foi viver a vida, né? Saiu dessa conversa com esse amigo, foi viver a vida dele, só que a vida dele foi decaindo e ele ficou até chegar a morar nas ruas. E para surpresa, claro, ele chegou a morrer depois de um tempo, né, adoeceu e morreu, e aí a roupa dele foi doada, né, obviamente, e esse casaco estava no meio dessas coisas. Até que alguém pegou esse casaco e tal, foi observar, tinha uma coisa volumosa na peça, né, então essa pessoa abriu e viu lá uma pedra preciosa, ou seja, esse homem passou a vida inteira na miséria, sem saber que tinha dentro da roupa dele, junto a ele, aquela pedra preciosa que poderia resolver a vida dele. Então a gente tem meio que isso. Quando eu peguei esse trecho aqui, eu lembrei logo dessa história. Quer dizer, a gente já nasceu com a perfeição dentro de nós. Nascemos com essa condição espiritual perfeita e maravilhosa. Só que a gente não sabe disso. Então, se a gente não sabe, se ninguém nos disse que era assim, de que adianta? Então, a gente tem essa oportunidade de conhecer a respeito disso aqui, que é o que a gente tem feito nesse estudo dirigido. Vamos lá. Esse conhecimento da sua perfeição por sua consciência expressará cada vez mais a perfeição. Ou seja, quanto mais você conhece e reconhece essa perfeição, mais ela vai sendo expressa através de você.
Essa luz é o raio crístico, a luz que ilumina todo o homem que vem a este mundo. É o Cristo em nós, a esperança de glória. Não há lugar na estrada da vida em que essa luz não esteja brilhando completamente dentro da alma. Essa luz já está com você, é o seu tesouro guardado. É a luz crística, o raio crístico que conduz a sua essência. Todos nós estamos sob esse raio crístico. Mesmo aqueles que não aceitam, que não acreditam, a luz crística está dentro deles, eles só não sabem, né, que está. Então, sendo apenas necessário que a mente seja aberta para ela e receba as suas aspirações. Então, o que é necessário? A mente só precisa se abrir para ela, para receber os seus efeitos, receber as suas benesses, receber essa graça. Quanto mais adiantada for a sua consciência, mais dependereis da luz interna. Quanto mais você expandir a sua percepção para reconhecer essa consciência que é unificada com o todo, tá? Mais você vai depender dessa luz interna. Como ele disse no início, a luz que o guia é a luz de dentro e não a luz de fora. Então, um dos exercícios que eu vou pedir para você fazer é ler os Salmos 119, do versículo 97 até o 105. Eu quero que você leia esse trecho de versículo e medite nele. Salmos 119, de 97 a 105. Todos os mistérios dos antigos, as leis de materializações e desmaterializações, etc. Tudo isso foi ocultado. Os poderes secretos, o conhecimento, partes do entendimento crístico, porém, e exclusivamente o Cristo, ele possuía o acrescentado poder do amor. Vamos dizer assim, havia muito conhecimento oculto naquela época. Aí o Cristo, quando apareceu no mundo, ele acrescentou a todo esse mistério, a esse poder inerente ao Espírito, que alguns naquela época até dominavam, né? Mas Cristo, ele trouxe o amor, e incluiu o elemento amor nesse contexto. E o que isso fez? Né? Ele trouxe o amor, então ele fez assim, a não resistência, a inofensividade, que é um poder, né? Poder esse que empregou e com o qual conquistou o mundo. O amor nunca falha, é invencível. Todo conhecimento, todo mistério, toda esperança e toda fé perecerão, porém o amor persistirá, será sempre o vencedor. Esse amor, elevando-se a graus cada vez maiores de intensidade, incendiará a vossa alma. Num clarão glorioso, queimará toda a grosseria do pensamento material, na sua pura chama branca. Purificará vossa mente e vosso corpo de um modo tão perfeito que o tornará imune ao mal, livre de danos e da corrupção. Assim, ele se tornará transparente, perfeito, luminoso e instrumento irradiante de Deus. Então, o que a gente entende nesse trecho? Por mais que a gente tenha acesso a conhecimentos secretos de como materializar coisas, como ter domínio, ou como fazer, sei lá, hipnose, domínio da mente, não sei o quê, se não tiver o elemento amor, que só vem a partir dessa condição, dessa luz, desse raio crístico, a gente não vai estar conseguindo fazer muita coisa. Então, essa luz do raio crístico, né, do amor do Cristo, é que vai provocar a transformação que a gente necessita. É o conhecimento desse Cristo interior que transforma a água em vinho, que ilumina o que está perdido em trevas, que transforma, transmuta aquilo que está obscurecido, aquilo que está aparentemente fora do lugar. Então, vale a gente refletir a respeito disso. O mesmo acontece com o caminho da vida. Quanto maior for a vossa prova, maior será o estímulo da chama da vossa alma. Mais brilhante será a sua luz até que se revele o Cristo que está dentro de você. Aquele homem que funciona na quarta dimensão e é capaz de desfazer os laços de vossa alma, vossa mente e vosso corpo e preservá-los de todo dano. Para aqueles que perceberem a verdade, que forem fiéis aos princípios, que pelo amor à liberdade de seus irmãos preferiram suportar as provas a serem falsos, uma grande revelação se dará. Surgirá um eu vitorioso
o conhecimento de Deus inteiro, sob cuja direção será libertado do poder de qualquer rei. Quanto se alegrará também o rei ao ouvir falar no poder superior? Então a promoção em seu reino também virá para aquele que se sujeitou à prova e venceu. Essa prova, gente, é aquilo que ele falou lá no comecinho, essa coisa da jornada no deserto. É a sua alma na jornada no deserto. Esse deserto são aqueles momentos em que a gente ainda tem muita dúvida, a gente ainda não conhece muito quem a gente é de verdade, mas a gente tem uma promessa. Qual é a promessa? A chegada lá na Terra Prometida, que é esse encontro, né, essa certeza do reino de Deus dentro de nós. Então a gente sabe que o final é o reino de Deus dentro de nós, mas a gente precisa passar por esse deserto, ou seja, perder a condição onde os 5 sentidos nos governavam, onde as coisas exteriores definiam o que a gente escolhia, o que a gente ia decidir na vida, o caminho que a gente ia tomar, sabe? Então esse deserto, esse período de deserto, ele representa exatamente esse momento da nossa vida, né? Porque a alma, ela tem aquilo, ou ela vai seguir os ditames da materialidade física, no sentido de os sentidos físicos vão me guiar, e aí você vai acreditar só no que você vê, sente, toca, cheira, enfim, né? Você já sabe. Ou você vai realmente em busca do Espírito. Então a alma, ela vai se conectar a esse Espírito, vai fazer essa aliança com o Espírito. E ali ela vai ser nutrida, conduzida, inspirada pelo Espírito, não mais pelos sentidos corpóreos. Então os sentidos corpóreos vão apenas obedecer a essa união, sabe? A essa aliança estabelecida entre alma e espírito. É isso que esse deserto que ele fala aqui significa. Essa prova, a prova é essa jornada que a gente faz, em que a gente vai sendo educado a viver como um ser espiritual, numa condição material, e não um ser material que tem um elemento espiritual, entende? Não é dessa forma, ok? Vamos lá. Esta luz salvadora, que se desenvolve através das 4 fases dos sentidos, razão, intuição e finalmente a percepção espiritual ou iluminação, só pode ser encontrada em vosso íntimo, e cada um de vós deverá encontrá-la por si mesmo. Para a alma que vê a presença de Deus em tudo, em todos os tempos, em todos os lugares e em todas as circunstâncias, se realiza um progresso constante e todas as coisas estão agindo combinadamente para o bem, a luz. No dia em que julgardes que conheceis o caminho, uma nuvem de provas se apresentará para experimentar-vos. E Deus estará sempre convosco e será sempre a sua luz guia. A gente precisa, diante desses obstáculos que surgem, a gente precisa compreender que, independente do que esteja acontecendo, a gente confia na luz interna. E a gente tem que voltar naquela frase para encerrar esse trecho aqui, né? A luz que o guia é de dentro e não de fora. Então, independente do que você esteja vivendo, a luz que te guia está dentro, não está fora. E é a ela que você deve dedicar a sua atenção, a sua intenção, o seu conhecimento, o seu desejo de saber cada vez mais, tá bem? Então aqui a gente encerra esse estudo de hoje. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Se fez sentido para você, né? Continue aqui conosco, compartilhe aí as suas percepções. Eu agradeço e amanhã a gente volta para a 5ª parte desse estudo do capítulo 24. Gratidão e até lá.